A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que venho compartilhar uma palavra de Deus. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus, crescendo na graça, no conhecimento da palavra. Estamos na leitura de Gênesis, né? A última leitura que nós fizemos foi Gênesis 35, né? Em que falava do retorno de Jacó a Betel. E agora estamos caminhando, né, pela palavra do Senhor. Gênesis 36 fala sobre os descendentes de Esaú, né? E eu quero já estar passando para Gênesis 37. Por quê? Gênesis 36 fala sobre descendência, que vai falar sobre toda a família de Esaú, né? Seus filhos, os filhos dos seus filhos. Descendência é importante, né? Eu tenho a minha descendência, você tem a sua, mas aqui só vai falar dos nomes, né? Quem é filho de quem, e assim a gente vai conhecendo a palavra de Deus. Então eu quero passar a ler junto com vocês Gênesis 37, que começa a história de José do Egito. Aqui não conta mais a história, o personagem principal aqui não é mais Jacó, e sim seu filho José, né? O filho da mulher que ele tanto amou, Raquel. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a você que se inscreva, deixe o seu like, curta, comenta, compartilhe essa mensagem, porque estará ajudando outras pessoas a aprender mais da palavra e crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Gênesis 37 vai dizer sobre os sonhos de José. E vai dizer assim, a partir do versículo 1, se você tiver uma Bíblia aí, pegue sua Bíblia e leia junto comigo. A versão da minha Bíblia é NVI. E vai dizer assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo, vendido pelos irmãos. José e os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícia. Jacó enviou para quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e perguntou: Que é que você está procurando?
E ele respondeu: procuro meus irmãos, porque pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizendo: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontraram perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então Rube ouviu isso e tentou livrá-lo das mãos, dizendo: não tiremos a vida. Versículo 22. E acrescentou: não derrame sangue, joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta a seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram e o jogaram no poço que vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra e que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não nos tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que os levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a única túnica de seu filho. E a ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Neste meio e o tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Aleluias, glórias a Deus. Uma história muito conhecida, né? Existem muitos sermões, muitas pregações que falam sobre a história de José, né? É uma história conhecida, que as pessoas já tiraram muitas lições, né? E hoje eu quero meditar junto com vocês nessa história. Nós vemos aqui um jovem sonhador, né? José, inexperiente. A Bíblia vai dizer que com 17 anos, começa a contar a história dele, que ele tinha 17 anos e ali ele pastoreava os rebanhos, né? Com os seus irmãos. José é o filho preferido de Jacó. Nós vemos aqui na palavra, nós já podemos tirar aqui uma lição, né, de que Jacó tinha sua preferência, como seu pai e sua mãe fez, né, quando lá atrás Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó, né. E nós vemos aqui que o seu filho, né, no caso, preferido era José, né, porque era o filho nascido da mulher que ele mais amava, Raquel. E nós vemos aqui Jacó demonstrando através daquela túnica que ele manda fazer, né? Uma túnica especial, uma roupa diferenciada para José
diferente da dos seus irmãos. E ali quando ele dá aquele presente a José, ele desperta ali ainda mais o ódio e o ciúme dos seus outros filhos, né? E isso nos ensina muito como pais, né, a não fazer diferença dos nossos filhos, porque por mais que tenha uns que são mais obedientes, que são mais amigáveis, mais fáceis de lidar, todos, né, se nós temos mais de um filho, todos são filhos e devem ser tratados da mesma maneira, né? Então isso nos ensina para que não venha despertar essa raiva, esse ódio entre irmãos, né? Para que não venha despertar isso. Isso me lembra aqui em casa, porque eu tenho 3 filhos, né? As meninas, Alice e Manuela, gêmeas, e Davi. E às vezes eu repreendo um e às vezes eu repreendo o outro. E aí uma das meninas fala, mãe, por que você comigo fez diferente, né? Então eu sempre fico me policiando quanto a isso, de não estar sendo severa demais com um e sendo mais branda com o outro, né? Mas sim estar colocando regras iguais para os 3, né? Tentando deixar tudo igualado para que não haja desperte essa raiva ou essa diferença entre eles, que filho é tudo filho, né? Todos iguais, são bênçãos, são herança do Senhor em nossas vidas, né? E a Bíblia diz, né, que José, ali jovem, 17 anos, imaturo, ele contava tudo pro seu pai, né? Ele gostava de falar, ficar, como a gente fala hoje, dedurando seus irmãos, né? Falando tudo que os irmãos estavam fazendo. Aqui em casa tem as crianças, né? Quem tem criança pequena sabe como é, né? Eles falam mesmo, ai mãe, fulano fez isso, ai mãe, fulano tá fazendo isso. Eu acho muito engraçado com o Davi fez 4 anos agora. Aí ele fala, mãe, Alice e Manuela tá fazendo isso, você disse que não era para fazer. Da mesma forma, né, as meninas também falam, né, mãe, fulana tá fazendo isso, não era para fazer, né, mãe? Fica dedurando, sabe, o outro. E aqui José fazia isso com seus irmãos. E ali despertava ainda mais a raiva, o ódio dos seus irmãos, né? Eles ficavam com mais raiva dele ainda, porque além de ser o filho preferido, era um puxa-saco do seu pai, né? Ainda ficava ali dedurando seus irmãos. E podemos imaginar que isso é consequência da imaturidade. José só tinha 17 anos, tinha muito para viver ainda, né? Muito para aprender. E ele vai passar por um longo processo, né? Nesse capítulo ele já começa passando um longo processo, uma longa tribulação, né? Mas que serviu de quê? De amadurecimento para a sua vida, né? Nós vemos isso. E a Bíblia diz que ele sonha ali, tem um sonho, né? E ali ele conta para a sua família. E todo mundo fica, ai, que isso, você vai governar sobre nós? Ah, é um sonhador. Ah, ali eles começam a tirar sarro da vida dele, né? Debochar, fazer uma resenha ali, ah, você vai governar sobre nós. E isso nos ensina, sabe, irmãos, que a gente deve compartilhar os nossos sonhos com pessoas que realmente acreditam, né? E não é qualquer pessoa que a gente deve contar os nossos sonhos, nossos projetos, né? Dividir tudo. Na verdade, o nosso melhor amigo para a gente dividir os sonhos e projetos é Deus, né? Quem sabe Deus colocou algo em seu coração e um projeto, e que você venha guardar isso, né, com você e trabalhar em silêncio nesse projeto, trabalhar em silêncio, né, nisso que Deus colocou no seu coração, para que não venha acontecer como aconteceu com José, né? Aqui eles tiveram inveja, debocharam, e para que a gente evite essas certas coisas, é melhor que a gente guarde para a gente, né? E até mesmo que para que algo venha dar certo, quando é feito em secreto, né, é muito melhor, porque não desperta o quê? A inveja de outras pessoas, né? Muitas das vezes nós falamos de coisas que vamos fazer, que estamos pensando em fazer, e nem todo mundo está preparado para ouvir, e às vezes desperta a inveja, o ciúme, e às vezes aquilo dá errado, né? Às vezes aquilo dá errado e não acontece. Por quê? Porque nós abrimos brecha. Então que a gente venha ter sabedoria, né? Muita sabedoria.
a Bíblia vai contar que José ali é vendido pelos seus irmãos, né? Quando fala mais à frente. Ele vai até ali, seus irmãos, seu pai pede que ele vá olhar o que eles estão fazendo. E ali eles começam a tramar, né? Nós vemos a maldade no coração, né? O quanto a raiva, a inveja provoca no coração das pessoas. E ali uma família, um conflito tão grande dentro de uma família. E eles jogam José dentro daquela cisterna, né? E logo depois, um dos irmãos tentando, né, defender, a Bíblia diz que ele queria até levar ele de volta para o seu pai. Eles pegam e vendem, né, ele para uma caravana de ismaelitas. E José é levado para o Egito. E eles matam ali um animal e sujam a túnica de José, toda a sua roupa, para levar para o seu pai, para mostrar, olha pai, José foi morto, né? Eles pegam, matam ali um bode e mergulham no sangue a túnica de José. E ali leva para o seu pai, ali eles enganam o seu pai. E olha a lição que a gente tira aqui, né? Que a gente sempre tira. Eu sempre falo aqui em casa com as crianças, olha, o que a gente planta, a gente vai colher. E nós vemos aqui nessa palavra Jacó colhendo ainda os frutos daquela semente de engano que ele plantou lá atrás, né? Ele enganou o seu pai quando se passou por Esaú, e nós vemos aqui, né, Jacó sendo enganado pelos seus filhos, né? Ele estava ali colhendo o fruto daquela semente de mentira, daquela semente de engano que ele plantou lá atrás. Ele ainda estava colhendo, né? Por isso que nós plantamos e nós iremos colher. E é isso que eu sempre falo com as crianças aqui em casa. Da mesma forma que eu estou aqui ministrando com vocês, eu converso com eles e leio também e explico a eles. E o que a gente planta, a gente vai colher, irmãos. É uma palavra muito rica e nós vemos aqui o começo do sofrimento de José. E ao final desse capítulo fala que ele é vendido à casa de Potifar, né? O capitão da guarda de Faraó. No versículo 38, nós estaremos já pulando para outra história, para depois voltar à história novamente de José, né? No capítulo 38, nós estaremos vendo a história do seu irmão Judá e Tamar, e depois nós vamos ver a continuidade dessa história. É o processo da vida de José, nós começamos aqui a meditar no processo da vida dele. A vida de ninguém é fácil, nós vemos aqui, né? Mas nós venceremos com a força do nosso Deus, né? E o Senhor é aquele que transforma aquilo de ruim que veio para as nossas vidas em bênção, e nós vamos ver isso na vida de José. Mas para tudo há um processo, que a gente não venha pular processos. E aprendemos que devemos ter sabedoria para quem a gente conta os nossos sonhos, né? E amadurecer, né? E o tempo a gente vai amadurecendo. José foi amadurecendo, ele era um jovem maturo, fofoqueiro, né? Contava tudo dos seus irmãos. E aprendemos também com Jacó, né? A não ter preferência, que não fazer como Jacó fez e demonstrar preferência pelos nossos filhos, porque todos são iguais. Devemos amá-los igualmente, todos os nossos filhos. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe.